Mó barato, né? Você vai assistir alguns lances de futebol agora. Agora, já imaginou se você pudesse ganhar dinheiro enquanto assiste esses jogos de futebol? Pois é, existe uma profissão onde mais de 5 milhões de pessoas no mundo todo trabalham assistindo jogos de futebol, ou seja, ganhando dinheiro assistindo jogos de futebol, sem ter que vender nada pra ninguém, nada. É só você, seu computador e acesso à internet. Quer saber mais como é que funciona? Clica no link aqui embaixo que eu te mostro, beleza? Grande abraço. Diga lá, meu senhor. Tá tocando um celular, o teu tá tocando aí? Nossa, ele pegou o celular. Tomaram o celular dele? Só pediu vale, eu não mexi. Dessa vez não tem nada a ver com isso aí. Pede, mano. Eu também não tenho nada. Pede que você vai ser. Tem o VAR aí. regenerei. Pega o VAR aí. Eu fiz promessa que eu não posso mais. Eu não faço mais. Ô, Pascoalzito, quem é o jogador... Cara, chega. Quem é o jogador que o Flamengo está tentando... Chega. Quem é o jogador que o Flamengo está tentando trazer pro meio do ano? Porque uma lateral resolveu, que é o Rafinha. A outra lateral pode ser resolvida nessa questão. É um jogador que atuou pela seleção brasileira na Copa do Mundo. Um jogador que... Marcelo? Não. Felipe Luiz. Houve o primeiro contato, já há uma primeira conversa, não há uma definição. Não leve isso como definitivo. Não há uma definição, mas há o interesse e os primeiros contatos já foram mantidos. Agora, quanto que vai custar para liberar? Quanto que vai custar? Não vai para liberar porque o contrato dele termina. Não, mas o contrato de Madrid. Tem os valores de empréstimo, tem os valores. Esses valores estão sendo conversados, ainda não estão definidos, mas há uma intenção, o Flamengo se aproximou do negócio, já manteve contato e tem interesse em trazer o Felipe Luiz para ser o lateral esquerdo do Flamengo. Né? A gente, sei lá, mês atrás, colocava em dúvida até a possibilidade de trazer o Rafinha, pelo constrangimento que ia causar, gastar dinheiro no momento que o Flamengo estava vivendo, estava regateando indenização para os meninos que morreram no Ninho do Urubu. Eu estou falando isso porque eu acho que é muito importante a gente não deixar isso cair no esquecimento. Né? Não, é importante não deixar cair no esquecimento. O Flamengo parece, até o que foi noticiado, porque parece que os assuntos agora eles saem do noticiário, as pessoas esquecem completamente. O Flamengo acertou a indenização com famílias de 2 das 10 vítimas do incêndio no Ninho do Urubu. Né? Então, o Flamengo vai voltar a gastar. Eu estou falando isso de novo porque eu acho que a gente não deve deixar esse caso cair no esquecimento. Acho que o Flamengo tinha que ter como prioridade dele, na vida dele, nesse momento, acertar o que for possível acertar para minimizar a dor das famílias envolvidas, né, nessa tragédia que foi o incêndio no Ninho do Urubu e a morte de 10 crianças. E não ficar pensando em contratar jogador. Por outro lado, o próprio Flamengo reconhece que precisa dar andamento à sua vida. Quando você não pode estar resolvendo concordo, isso não e ao mesmo tempo mas a gente viu a atitude, a gente viu a atitude do Flamengo no primeiro momento, qual que foi com os meninos, com as famílias. E foi regatear, foi oferecer valores irrisórios, foi, enfim, brigar, os dirigentes sumiram e tudo mais. Eu acho que o Flamengo, pro bem do Flamengo, da história do Flamengo, da imagem do Flamengo e dessas... Tinha que estar diariamente falando desse assunto. Mas, Flavinho, eu não sei se não aumentou o número de negociações, né? Porque o Flamengo ele mantinha conversas aí com 5 famílias aí em paralelo também. E o Flamengo mesmo não divulgou aí a respeito de nada, nem de acerto, nem de valores, mas estava realmente conversando em paralelo. A prioridade do clube, para mim... Mas tem que acertar, eu concordo contigo. Até que tudo seja esclarecido e tudo mais, é mostrar que o Flamengo deveria mostrar que está ao lado dessas famílias, entendeu? E não fazer negociações que para mim são meio obscuras, ninguém sabe o que está acontecendo. Enfim. O que eu posso dizer é o seguinte, o Flamengo acha que tem que tocar a vida dele paralelamente ao acontecimento. E está, pelo que eu sei, tentando negociar com as outras famílias, apenas uma família que não tem acerto e vai à justiça para recorrer definitivamente. As outras famílias ainda estão negociando com o Flamengo. Ponto. O Flamengo entende que precisa tocar a vida dele como clube de futebol. Precisa se reforçar como clube de futebol. E não está se negando em nenhum momento a fazer qualquer tipo de acerto ou acertar uma negociação com essas famílias. Acertar com as famílias. O Flamengo não se recusa. Só que está conversando ainda com outras famílias para o acerto. Porém, o clube de futebol, o clube de regatas do Flamengo,
precisa se reforçar em algumas posições para os futuros campeonatos. Tanto para o segundo semestre, pensando na Libertadores, garantindo a classificação, e acho que o Flamengo amanhã dá um passo grande, vai ganhar do Peñarol. Acho que o Flamengo vai ganhar do Peñarol, tem mais time que o Peñarol e ganha do Peñarol, num time descansado, a volta do Abel, tudo motiva o time para ganhar do Peñarol. O time do Peñarol vem com alguns desfalques e com problemas de soluções, né, que tem que dar lá no seu próprio time. Eu acho que o Flamengo tem condições e contratar um jogador como o Felipe Luiz para lateral, trazendo o Rafinha para lateral direito, Felipe Luiz para lateral esquerda. Jesus, vamos conversar a respeito. Mas aí, Ozinho, aí é o seguinte, enjoado, três problemas que a maioria dos torcedores do Flamengo e a mídia reclamam desde o ano passado, estão sendo resolvidos. Todo mundo pediu um treinador, né? Sim. O Dorival estava bem, mas todo mundo fez um final de ano muito bom. Teve um final de ano muito bom, trouxe o Abelão. Olha, as laterais do Flamengo. O Flamengo acertou. O Rafinha não está assinado, né, porque ele ainda joga no Bayern. Em maio. Mas está acertado. Tá tudo certo. O semestre está aí para jogar. Chega em maio. E com essa informação do Pascoal chegando o Felipe Luiz. Não, contratou um jogador de 63 milhões de reais. Não, e eu vou te falar, o Felipe Luiz, para mim, um baita lateral, cara. Sim, e acho que quando ele entrou na Copa, ele entrou bem pra caramba. E acho que não devia nem ter saído da seleção. Mas é que era o Marcelo, né? Mas é um cara muito mais defensivo do que ofensivo, hein? Isso que eu ia falar. Mas ele chega... Do futebol brasileiro... Ele vai jogar porque ele é um cara muito bom jogador. Exatamente. Ele é muito mais tático do que um jogador brilhante. Ele não é aquele lateral habilidoso de ir para um contra um lá no fundo. Mas ele chega. O Jorge é mais se apresenta hoje. O Jorge lateral? Não. O jeito que o Jorge joga... Tem mais qualidade. Mais qualidade. O futebol brasileiro joga muito pelas beiradas, velocidade, lateral apoiando. Seria um cara muito... é um cara identificado. A torcida do Flamengo gosta muito do Jorge. Não. Eu também, se tivesse que optar por um ou outro, aí eu vou falar um negócio pra você. Eu também. Só um minuto, o Jorge veio por empréstimo até o final do ano só. O Jorge o Felipe Luiz, se vier, é contratado. Mas é porque, então, é isso que eu tô falando. O Santos, ele, dentro do que ele tem de viabilidade financeira, ele propôs um empréstimo. Se o Santos tivesse a condição de contratar em definitivo o Jorge, ele teria contratado? Não sei. Teria, óbvio. Não são o Jorge está com o preço do passe fixado em 8 milhões de euros. Vai dar uns 35 milhões de reais. O Flamengo vendeu ele por 9 e vai recontratar por 8? Não, ele é bom jogador, mas o Felipe Luiz já é uma realidade. Não, o Felipe Luiz é um jogador experiente, uma Copa do Mundo nas costas, uma ou duas? Uma, né? Uma Copa do Mundo nas costas, faz parte de um time consagrado na Europa, que é o Atlético de Madrid. O Atlético de Madrid, aliás, está se desfazendo dos seus jogadores. O Griezmann pode sair para o Barcelona agora na metade do ano. 120 milhões de euros. Mas eu acho que não sei, o jeitão do futebol do brasileiro, o jeitão do Flamengo jogar... É só você ver, joga o Bruno Henrique do lado do campo, que é um jogador que explora a linha de fundo. Imagina ele com um cara desse aí. Eu acho que o Felipe Luiz é acertar a contratação, porque ele vem mais equilibrado por trás. Ele não vai passar toda hora, ele não vai tomar o lugar do Bruno Henrique, ele vai deixar o Bruno Henrique no fundo e ele mais posicionado. Cara, eu vou te falar, se o Flamengo contratar o Felipe Luiz, na minha opinião... Caraca, velho, contrata bem demais. Muito bom, muito bem demais. Duas laterais olha a defesa do Flamengo. Jogadores que... Rafinha e Felipe Luiz. Para fazer a linha de 4 como laterais também. São jogadores consistentes na marcação. Assim, se essa informação do Pascoal ela se concretiza, é um baita de um reforço. Eu acho que fica... Ainda mais, tem aquela coisa ainda de acreditar que possa trazer o Miranda, quem sabe. Olha, vai montando um elenco, vai dando opção pro treinador. O Zinho falou um negócio, mano, a partir do momento que você traz o Rafinha, que ficou quase 15 anos no Bayern de Munique, na Alemanha. Você traz um Felipe Luiz, está quantos anos na Europa também? Que eu nem lembro do Felipe Luiz. Acho que não. Felipe Luiz foi, com todo respeito, ele foi meu jogador na base no Figueirense. Então, em que ano isso? Isso foi no começo dos anos 2000. Por que você não liga pra ele, então, que ele foi teu jogador, caraca? Agora, você quer que eu ligue? Você devia ter ligado antes. Você fala agora que ele foi teu jogador. Do cara ainda, Pascoal? Você tem o zap dele? Se você ligar, ele lembra quem é você?
Eu encontrei com ele na seleção brasileira, ele parou para me cumprimentar, veio lá me abraçar. Ele é uma pessoa... O telefone para ligar pro cara e confirma a notícia. Ele é um rapaz muito educado, numa formação, uma base educacional. 40 anos de jornalismo, o cara é amigo do cara da base, se ele não fala nada, é só pegar a porcaria do telefone e falar: Felipe, o Pascoalzinho, tá chegando pro Flamengo? Pascoal não tem privilégios, é isso aí, Pascoal. Eu recebi a informação de pessoas do Flamengo e estou repassando o que eu recebi de informação. É só isso. Eu não liguei para o Felipe Luiz. Gostaria muito, eu não tenho o contato dele aqui. Se alguém tiver aí e quiser que eu falo com o maior prazer com o Felipe Luiz, porque ele é um excelente garoto. Se o Flamengo contratar, vai contratar bem. Hã? O Flamengo contrata bem. Se contrata bem. Eu acho até que ele compõe... Eu acho até que ele compõe bem nessa da linha de fundo de um jogador de velocidade como o Bruno Henrique, e ele dando aquele suporte por trás ali pro lado esquerdo. Que é isso, acho que acerta demais o time do Flamengo. Demais. O time do Flamengo vai ficar enjoado, hein, mano? Você falou que não gosta muito, Pascoal, daquele lateral que não tem muito estilo de chegar em linha de fundo. O Felipe Luiz, ele não é esse cara também. O Felipe Luiz, ele trabalha mais da intermediária para trás. Ele é um pouco mais diagonal, ele vai mas não é aquele lateral que faz as jogadas de linha de fundo. Mas olha onde que ele tá fazendo o gol. Então, mas aí é um lance pontual, mas a característica de jogo... Eu vou te falar outro clube que tava de olho nele. Quem? Há 3 meses atrás. Era o Corinthians. Corinthians queria o Corinthians estava ali olhando a situação do Felipe Luiz. Mas a informação do Pascoal é quente. Mas o Flamengo acerta bem já os pontos fracos dele. Por mais que o René tenha feito até agora uma excelente temporada em 2019, porque verdade seja dita também. O René, que muitas pessoas criticaram, eu também já critiquei bastante o futebol dele, mas ele tem feito um excelente 2019. A lateral direita ainda está carente, com Pará, Rodinei, não acredito que sejam laterais aí pro time do Flamengo. Chegando o Rafinha, resolve a lateral direita. E o Felipe Luiz na esquerda também acrescenta muito. O Flamengo aí ele vira um time homogêneo, não terá mais pontos fracos no time, não. Tem um time homogêneo. Não, mas é verdade. Você esperava isso? Um time homogêneo. Eu tô falando. É um time equilibrado. Tem que meter um playzinho nele, Não, mas é verdade, mano. Tem que meter um homogêneo é uma palavra muito difícil no seu vocabulário. Quem te conhece há 20 anos, desculpa. 20 anos que eu te conheço. Você mexe uma massa lá, por exemplo, você fala assim, mexe a massa até tornar-se um ponto homogêneo. Vai dormir. Não é uma linguagem Ontem o Abelão voltou. Quem te viu? Virou. Virou uma coxinha. Ele falou que era um time hidrogênio. O Facincani, ele foi falar essa frase, ele falou assim, não, esse time tá muito hidrogênio agora. Vamos ver o Abelão ontem. O Abelão é muito querido pelo elenco do Flamengo. O Abelão é querido demais. Por todos, né? Vamos ver aí o Abelão chegando ontem, a recepção com o elenco. Vamos mostrar aí. Me fudeu ontem, grandão. Boa, pessoal. Me levou nada, mas eu falei, deixa eu ver se tá calmo. Falei, mulher, bota o dedinho na p***. Tá 75, falei, tá bom pra p***, né? Bota vinho branco. Um beijo em cada um de vocês que tem festa. Impressionante o Abelão, né? Porque o Abelão, por onde ele passa, você pode ver, nunca a gente ouve falar, o Abelão teve problema. Né? O Abelão é muito querido, muito querido. Em todos os clubes que ele passa, não, São Paulo? Caráter, né? História, lealdade, é um cara que a gente vê nos olhos que é uma boa pessoa. E, cara, como diz o senhor Mani, que gosta de, como é que é? De bossa, não, de tocar piano. Ele toca jazz, né? Ele toca piano, ele gosta de jazz, gosta de uma bossa nova. Ele gosta de vinho, não pode ser uma pessoa. Não, imagina, ele é um cara muito acima da média. Muito acima da média em tudo, né? E ele é o cara que eu tenho restrições em relação a alguns pontos no trabalho dele, mas como pessoa, eu sou um admirador dele. Um admirador dele. E se vale um conselho, Abel, acalma um pouco na beira do campo, porque a gente fica assustado, gente. Fica nesse fla-fluzinho. Isso aí foi um susto.